Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia, pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Chegamos até aqui e se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nosso, nós estamos no desafio da leitura da Bíblia por completo, né? Talvez você nunca participou de um desafio assim, te convido a participar conosco nessa leitura da Bíblia completa, sendo um capítulo por dia. E nós começamos através do Novo Testamento. E hoje nós vamos ler o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, o último capítulo do Evangelho de Mateus, finalizando assim esse primeiro livro, né, do Evangelho de Mateus. Amém? Outra coisa, a versão que eu estou lendo é a versão NVI. Às vezes você já conhece essa passagem, já estudou sobre ela, né? Mas talvez com uma outra tradução, uma outra versão, com frases ou palavras diferentes. Então a versão que eu estou lendo é a versão NVI. E caso você queira adquirir uma Bíblia física também, versão NVI, tem o link na descrição do vídeo. Amém? Glória a Deus, e vamos à leitura então do último capítulo do Evangelho de Mateus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e diga aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei." As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: "Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: "Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema." Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês
até o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. E aqui finaliza então o nosso capítulo 28 do Evangelho de Mateus, finalizando o primeiro livro, do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. E nós vamos iniciar então a leitura do Evangelho de Marcos. Amém? Glória a Deus. Você que acompanhou até aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E que, se Ele nos permitir, que amanhã estejamos juntos, então, para mais uma leitura, iniciando o Evangelho de Marcos. Amém? Glória a Deus. Um forte abraço e até mais.